Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje, aqui para o nosso quadro de avaliações, a gente está com a nova geração da Montana em sua versão completa Premier, graças ao time de imprensa da Chevrolet que nos emprestou esse carro durante 7 dias para uma avaliação completa. Mas bom, depois de muitos anos de expectativa, agora no início de 2023 esse carro foi finalmente anunciado, com um porte um pouquinho mais avantajado do que tinha nas gerações anteriores da Montana, e mirando ali de cara nas versões mais completas da estrada e também nas versões de entrada na Toro. Mas será que a Chevrolet tem os atributos suficientes para brigar aí com o status quo? É isso e muito mais que a gente vai ver na avaliação de hoje. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E quando a gente fala de picapes, existem dois públicos totalmente distintos que compram um carro como esse. O primeiro público é o público realmente do trabalho, que vai pegar ali para levar carga, para transportar, para realmente trabalhar com o carro. E o segundo público é o público ali mais esportivo, mais inspiracional, que gosta de ter uma picape ali no final de semana para ir para o sítio, para levar uma bicicleta, alguma coisa desse tipo. E quando a gente fala desses dois diferentes públicos, isso independe do tamanho. A gente está falando ali de uma picape de trabalho que pode ser desde uma estrada working até mesmo uma Hilux de mineradora, ou então uma picape mais esportiva ali, como por exemplo uma Saveiro Cross ou até mesmo uma Ram 2500. E onde que a Montana fica dentro desse cenário? Bom, na primeira e na segunda geração ela ainda tentava jogar ali pelos dois lados, com versões mais de trabalho como a LS e versões mais inspiracionais como a Sport. Mas nessa terceira geração, a Montana é realmente uma picape de fim de semana. Isso por diversos aspectos, seja por sua dimensão, por sua capacidade de carga que não é tão grande, pela opção de só ter cabine dupla e também até mesmo pela sua plataforma, que é uma plataforma de carros compactos. Essa Montana ela é feita na mesma plataforma GEM, G-E-M, que é a plataforma de carros compactos da Chevrolet. A mesma plataforma do Onix, do Tracker e de onde esse carro traz muitos dos seus elementos. Então, ela tem sim algumas personalizações, como por exemplo ali a suspensão traseira com batente duplo, uma nova disposição da central multimídia, mas tudo que você vê pelo lado de dentro e também pelo lado de fora é muito parecido com o Onix e Tracker. O mesmo painel, os mesmos bancos, os mesmos elementos interiores. Então um carro que realmente tenta fazer essa mistura ali de um lado e de um outro para entregar aqui uma picape excelente para o final de semana. Mas e debaixo do capô, hein? O que será que a Chevrolet escolheu aqui para a Montana? E para afastar qualquer tipo de impressão de desempenho ruim, a Chevrolet optou por colocar aqui embaixo do capô da Montana apenas o motor 1.2 turbo que equipa ali as versões de topo da Tracker. O motor 1.0 turbo que equipa ali as versões de entrada do SUV e as versões de topo do Onix ficou de fora. E olha, sinceramente eu acho que isso foi uma decisão muito acertada, porque senão esse carro acabaria tendo um desempenho que deixaria sim a desejar e que acabaria passando uma impressão ruim da mesma forma que a Toro passava ali com o antigo motor 1.8 Flex. E bom, aonde que esse carro fica no mercado, A gente está falando aqui de um carro que tem uma potência e um torque bem mais alto do que a gente tem ali na estrada com o motor 1.3 aspirado, mas ao mesmo tempo muito mais baixo do que a gente tem ali na Oroch e na Toro com o motor 1.3 turbo. O que faz sentido até mesmo para o posicionamento de preço aqui desse carro, mas a gente em breve vai ter uma briga muito boa quando a estrada começar a ter um motor 1.0 turbo de 130 cavalos. E bom, esse motor aqui 1.2, a gente está falando de um motor que tem 133 cavalos com etanol, 132 com gasolina, 19,4 kgfm de torque com gasolina e 21,5 com etanol. Todo esse teste aqui a gente está fazendo com gasolina, então os números de consumo e todo o desempenho que a gente vai comentar aqui é com esse combustível, e é curioso de ver como que ele tem uma distância grande ali no torque, 2 kg de torque, dependendo do combustível que você estiver usando, mas apenas 1 cavalo. Segundo a GM, esse motor aqui ele foi todo reconfigurado aqui para essa aplicação na Montana, então a gente está falando de um motor que consegue lidar de uma forma um pouco melhor com a carga que ela pode levar lá na caçamba, e na hora que você dirige aqui na prática, ela realmente tem um comportamento um pouquinho mais bravo, um pouquinho diferente do que a gente encontra ali na Tracker. Falando um pouco de construção, a gente está falando de um motor feito 100% em alumínio, bloco e cabeçote, um motor turbo muito moderno, mas ao contrário de todos os outros motores turbo que a gente tem aqui no nosso mercado, a gente está falando de um motor turbo, flex, com injeção indireta. Então, segundo a GM, isso faz com que ele seja mais simples, tenha uma manutenção mais simples do que os outros motores turbo que a gente encontra, mas por outro lado isso também paga o seu preço. A gente está falando aqui de um motor
1.2 turbo que tem um desempenho parecido com o motor 1.0 turbo de boa parte dos seus concorrentes. E bom, aqui na lateral a gente tem o clássico design de picape. A gente está falando de uma picape que tem uma dimensão intermediária entre a Strada e a Toro e muito parecida com a Aroc, ou seja, são 4,71 m de comprimentos e um entre-eixos de 2,80 m, bem alongado se a gente comparar a Tracker, né? Isso é perceptível, olha, principalmente aqui na porta traseira, que ela abre até o final e apenas depois da porta traseira que a gente tem a roda. Essa versão aqui é a versão de topo dela, ou seja, a gente está falando aqui da versão Premier com câmbio automático de 6 marchas. Além aqui dessa versão, a gente também tem as duas versões de entrada, a versão manual sem nome e a versão LT, que são feitas ali com o mesmo motor 1.2 turbo, mas com câmbio manual de 6 marchas. E acima dela, a gente tem ali a versão LTZ e essa aqui é a Premier, que são as duas versões de topo com o mesmo motor 1.2 turbo, mas com câmbio automático de 6 marchas da própria GM. E bom, visualmente é uma picape muito bonita, né? A gente consegue ver que ela tem alguns elementos interessantes, né? Como a roda aro 17, que esse Santo Antônio na traseira, o rack no teto, o estribo, vários elementos que trazem ali uma impressão de uma versão um pouquinho mais de topo. Mas, vou ser sincero, viu? Chamar essa versão aqui de Premier, a gente está exagerando um pouquinho, né? Porque esse carro ele deixa a desejar em alguns equipamentos quando a gente compara com as versões Premier do Tracker e também do Onix. E a caçamba, hein? Bem bonito esse detalhe aqui da lanterna da Montana, né? Mas vale ressaltar que apesar dela ter um farol full LED lá na dianteira, inclusive com projetor, aqui na traseira a gente está falando de lâmpadas halógenas tradicionais. E bom, quem conhece aí a Montana das gerações anteriores, provavelmente lembra que um dos pontos mais icônicos que ela tinha era o step ali na traseira, né? Atrás da porta. Nessa geração a Montana perdeu esse step e agora a gente tem apenas um stepzinho aqui na própria parte de trás. Mas bom, mostra um pouquinho mais do que a Chevrolet quis fazer com esse carro, que é realmente de dar a impressão de um carro feito para a cidade e que você consegue usar ali como picape nos finais de semana. Outro ponto que mostra que essa atenção que a Chevrolet teve para esse uso específico é essa tampa que de fato desce de forma suave. Acho que muitas outras montadoras, né, inclusive a Strada ali, falam que tem a tampa suave e tudo mais, mas nenhuma delas é suave igual essa aqui, olha, que você sobe e ela realmente não bate na hora que desce. Isso é muito interessante e ajuda um pouquinho mais aqui o uso no dia a dia. Outro elemento que mostra aqui um pouco da atenção que a Chevrolet teve aqui com o uso mais urbano dessa picape é o fato que ela vem aqui com essa capota que é 100% impermeável aqui na traseira e que, de fato, ela veda muito melhor do que a gente encontra em outras picapes da categoria. É fácil de mexer, de movimentar e de tirar essa capota aqui. Mas outra coisa que esse carro veio aqui equipado, que é um acessório de cerca de R$2.000, é esse separador de carga aqui na traseira. Então a gente está falando de um separador que fica preso, né? Ele tem pontos de fixação direto aqui na caçamba e que você consegue desrosquear aqui para tirar. Esse separador aqui de cima, ele aguenta apenas 30 kg, então vale deixar a ressalva aqui que não é para você colocar coisas pesadas. Ele tem aqui no meio também um separador intermediário, então aqui você tem metade da caçamba e a outra metade aqui de uma forma um pouquinho mais escondida. Mas de qualquer forma, bom, como que ela se compara aos seus concorrentes? Frente à Strada, litragem parecida, capacidade de carga igual. Frente à Toro, 150 kg a menos de capacidade de carga e cerca de 250 litros a menos de capacidade. E comparado à Aroc, capacidade de carga mais ou menos parecida, só que com uma litragem cerca de 150 a 200 litros a mais. E bom, é interessante você ter isso aqui, uma capota que realmente veda bem, você ter essas separações aqui que te dão um pouquinho mais de segurança, inclusive dificulta um pouquinho mais aqui um roubo, né? Caso alguém rasgue essa tampa, ainda assim você tem esse plástico aqui no meio para te proteger. Mas sinceramente, Lucas, eu não confio em deixar equipamento nosso aqui na caçamba dessa picape. Eu prefiro deixar lá no banco de trás mesmo, porque, bom, querendo ou não, continua sendo uma picape. E todo o design aqui da traseira, né, é bem bonito, né? A gente tem aqui as duas lanternas no canto, tem esse detalhe da Chevrolet que vocês viram, com essa barra preta aqui no meio, né, que é preta aqui, independente da cor do carro. Nesse vermelho é um pouquinho mais discreto, quando a gente pega ali num branco chama um pouquinho mais de atenção. E a gente tem esse escrito Chevrolet aqui, olha, direto na caçamba, que eu acho também muito bonito, dá uma impressão ali de picape grande, né, uma coisa meio Silverado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma picape bonita aqui de trás. O Santo Antônio aqui com o protetor do vidro traseiro é de série, é um equipamento de série aqui na versão Premier, mas quando a gente fala ali das versões de entrada, a gente não tem esse acessório aqui, né, esse protetor, então a gente está falando ali de uma caçamba que fica aqui ligada direto ao vidro traseiro.
O desembaçador traseiro também é um equipamento especial ali, apenas das versões mais de topo aqui da Montana. Mas bom, a gente está falando aqui de um carro que teoricamente tem uma proposta ali de ser um pouquinho mais preparado para enfrentar terra, para enfrentar problemas desse tipo. E realmente, quando a gente olha aqui as modificações que a Chevrolet fez aqui nessa plataforma Jam para a Montana, a gente percebe alguns cuidados adicionais, como por exemplo o tambor de freio traseiro, que é gigantesco, muito maior do que o tambor que a gente encontra na Tracker, uma suspensão traseira que, apesar de continuar aqui com formato convencional ali de eixo de torção que a gente encontra no SUV, ela tem um batente diferente, ela tem cargas diferentes ali na traseira para conseguir suportar esse peso a mais. Mas bom, será que ela enfrenta uma terrinha ali de forma confortável? Bora dar uma voltinha rápida aqui e eu conto para vocês. E apesar de ser uma picape, a Montana não tem uma proposta de ser um carro feito para o off-road. E tudo bem, eu acho que na hora que você olha aqui os 19 centímetros de vão livre, um ângulo de entrada e de saída ali de 22 e 25, mostra que realmente esse aqui não é o ponto forte da Montana. Mas ainda assim, a Chevrolet fez um bom compromisso aqui nessa suspensão, que mesmo com o carro vazio e passando aqui em algumas costelas e alguns lugares onde o terreno é um pouquinho mais acidentado, ainda assim você tem um carro bem confortável de andar na buraqueira de uma estrada de terra. Você, ao mesmo tempo, tem também uma boa dinâmica na cidade e na estrada, como eu vou mostrar ali daqui a pouco. Mas o ponto que tinha me deixado mais com receio aqui sobre o comportamento off-road aqui da Montana são os pneus, que não são pneus de uso misto, mas sim pneus de asfalto. Então, quando você para em uma subida, igual a gente está aqui, e você pisa no acelerador, eu tinha imaginado que ela ia sofrer um pouquinho mais. Mas na verdade o comportamento foi bem aceitável. Reparem, pisei, ela distraciona de leve, mas ela vai de uma forma bem legal, muito melhor inclusive do que a gente já viu em outros carros aqui nesse mesmo trajeto. Outro ponto que é um pouco limitado aqui pensando no uso em estradas de terra é o ângulo de giro, o diâmetro de giro dela, que assim como os outros carros da Chevrolet não é dos melhores, mas aqui com 2,80 metros de entre-eixos isso fica um problema ainda maior. Mas olha, no geral eu achei bem ok. Você não vai enfrentar uma estrada de terra, claro, não vai achar que isso aqui é um carro 4x4, mas você vai conseguir enfrentar todas essas situações com um conforto bem razoável mesmo. E aqui por dentro a Montana traz vários elementos ali compartilhados com Onix e Tracker, mas isso não significa que ela também não tem ali os seus próprios detalhes, né, para diferenciar a picape do resto da linha. E bom, os bancos são os mesmos, o acabamento da porta é muito parecido, mas a gente percebe aqui algumas diferenças, como por exemplo, esse central multimídia aqui integrado ao painel, que é bonita, mas faz com que a gente tenha uma central multimídia menor do que a gente tem ali nos outros modelos. Toda essa disposição aqui das saídas de ar-condicionado é diferente, e esse próprio acabamento aqui no painel também, que é um vinilzinho perfurado com uma simulação de costura. Eu acho que passa uma impressão interessante aqui, apesar de não ser propriamente dito um soft touch, pelo menos dá uma sensação um pouco diferente aqui no painel, que faz sentido para uma versão topo de linha. Mas olha, vale a pena ressaltar que a construção aqui do carro deixa bastante a desejar. Então aqui, olha, a gente percebe várias falhas, olha, na montagem dessa parte, e elas são bem aparentes porque elas aparecem em vários lugares. Elas aparecem aqui na frente, elas aparecem aqui no meio, elas aparecem aqui do lado do passageiro. Ou seja, um carro que tem ali algumas falhazinhas de montagem que, bom, para um carro de 140 mil reais é um pouquinho estranho. E a mesma coisa a gente percebe aqui na fixação do console central, que bom, não é dos piores, mas reparem como ele tem um movimento aqui muito maior do que a gente encontra em outros carros, como por exemplo o Fiat Fatback, que está aqui mais ou menos nessa mesma faixa de preço. E um dos pontos aqui que é compartilhado com Onix e Tracker aqui na Montana é o painel. É um painel analógico, né, com conta-giros na esquerda, velocímetro na direita e um computador de bordo preto e branco aqui no meio. É um computador de bordo bem completinho, né, que a gente consegue mexer aqui através da haste, né, ele tem ali algumas informações ali de computador de bordo sobre consumo, algumas coisas de informação do veículo, como por exemplo ali um medidor de pressão do pneu, vida útil do óleo, a própria bússola também, né, algumas coisas bem interessantes aqui no menu Eco também, que mostra ali seu histórico de consumo, um econômetro ali em tempo real, o consumo instantâneo.
Ou seja, a gente está falando que a gente tem um painel aqui bem aceitável para a categoria, mas vale lembrar que a Tracker na sua versão Premier mais completa tem um painel ali com computador de bordo colorido, que não tem aqui, e a Toro dentro da sua versão de entrada já tem o computador de bordo e o painel digital configurável, que aqui a gente não tem. E bom, é um painel de fácil leitura, um computador completo, e que você consegue controlar tudo aqui pela haste, né? Aqui do lado direito do volante a gente tem os controles do som, seja para aumentar e diminuir o volume, ou atender e desligar ligações, e aqui do lado esquerdo a gente tem os controles do piloto automático, que vale lembrar, não é um piloto automático adaptativo, aqui a gente tem um piloto automático convencional. Inclusive, o sistema de segurança aqui da Montana deixa bastante a desejar. A gente está falando de um carro que sim tem 6 airbags, o que é positivo, controle de tração e de estabilidade, mas a gente não tem nada muito além disso, né? A gente tem um sensor ali de ponto cego no retrovisor, mas a gente não tem a frenagem automática que tem na Tracker mais completa, por exemplo, e a gente não tem um comutador de farol alto, ou então um piloto automático adaptativo, ou então o assistente de permanência em faixa que a gente tem na Toro dessas suas versões mais básicas. E aqui no centro do painel, né, a gente tem uma central multimídia de 7 polegadas, 1 polegada menor do que a gente encontra ali no Tracker e no Onix, mas o sistema operacional é exatamente o mesmo. E as funcionalidades também não são muito diferentes. Então a gente tem um carro aqui que tem Wi-Fi embarcada, a gente tem o sistema OnStar aqui de conectividade, a gente tem espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que vale ressaltar que funciona muito bem, e a gente ainda tem um carregador por indução aqui para completar o pacote. E a gente tem alguns detalhes interessantes aqui também, como por exemplo o ajuste de volume através dessa rodinha, que é uma coisa interessante, já que muitos carros agora dependem do touch para fazer o ajuste de volume, e esse botão Home, que sempre volta aqui para a tela inicial, independente de onde você esteja. Mas olha, sendo muito sincero, né, todo esse sistema operacional aqui é bem simples, não tem nenhuma função muito extraordinária, e a central multimídia da Chevrolet, que era um grande destaque na época do lançamento do Onix, lá em 2012, hoje ela parece um pouco parada no tempo, e fica bastante atrás do que a gente encontra, por exemplo, ali na Toro. Outra coisa que vale a pena comentar também é que a qualidade do som aqui deixa bastante a desejar, então a gente está falando de um som bem simples. Mas pelo menos a gente tem aqui as funções de climatização, onde a gente consegue tanto ver, quanto também comandar aqui as funções do ar-condicionado. Ar-condicionado, inclusive, que é digital de uma única zona aqui nas versões mais completas. As versões de entrada aqui tem um ar-condicionado convencional, né, manual, mas aqui a gente tem o ar digital. E bom, a visualização aqui na central é muito interessante, os comandos aqui são super simples, mas visualmente a gente está falando de um ar bem simples, né, com um visual aqui meio de Onix de primeira geração. Aqui um pouco mais para baixo a gente tem duas entradas USB, uma USB-A e uma USB-C. A gente tem aqui também o carregador por indução, o seletor aqui de marchas do carro, né, que vale lembrar, aqui na linha Chevrolet tem aqui a função Low, então a gente não tem trocas manuais, mas a gente tem um controle aqui, um limitador de marcha, que a gente troca através de botões que ficam aqui do lado. E aqui mais no console central a gente tem dois porta-copos com um espaço interessante aqui, que funciona como um porta-chave, então a gente está falando de um carro que tem chave presencial e que ela cabe certinho aqui nessa parte central. Um freio de mão mecânico, nada de freio de mão eletrônico aqui, e um porta-braço, um apoio de braço que tem aqui um baú de uma profundidade até aceitável. E bom, quando a gente fala aqui de portas-objetos, a gente não tem nada muito além disso, né? A gente tem esses porta-objetos aqui na parte central, um porta-objeto na porta que não é dos maiores, mas é um ponto que deixa um pouquinho a desejar, né? Principalmente pensando aqui que a gente está falando de uma picape, né? Um carro que, por mais que eu tinha comentado, não tem uma proposta de trabalho, ainda assim é um carro que a gente espera um pouquinho mais de espaço para colocar coisas como chaves, pranchetas, caderninhos e outras coisas desse tipo. E olha, quando o assunto é ergonomia, eu acho que a Montana aqui fez um bom trabalho. A gente está falando de um carro que tem uma posição de dirigir bem alta, mesmo na posição mais baixa do banco, e que mesmo na hora que você posiciona aqui na posição mais alta, né, ainda assim você vai ter um ótimo espaço para a cabeça. Ou seja, um carro que vai conseguir aqui suportar tanto pessoas mais baixas, quanto também pessoas mais altas. E todo o ajuste aqui do volante, né, que é tanto de profundidade quanto de altura, tem um campo muito bom. Ou seja, é muito fácil de você se sentar e achar a sua posição aqui dentro da Montana. O volante em si, né, a peça aqui do volante é a mesma que a gente encontra no Onix e na Tracker. É um volante um pouco grande, né, que tem aqui um ar um pouco mais fino, mas realmente não tenho críticas em relação a isso. E os bancos são extremamente confortáveis. São bancos longos, bancos que dão bom apoio aqui para minha perna, bom apoio lateral também. E apesar de serem bancos de couro, não são aqueles bancos que você vai ficar escorregando de um lado para o outro. Seja você uma pessoa mais magra ou também uma pessoa um pouco maior, já que as abas laterais aqui desse banco
são bem largas e também conseguem suportar uma pessoa um pouco maior. Então, olha, na hora que a gente compara esse carro aqui com seus concorrentes, né, a gente compara ali com a Toro, que tem uma direção bem torta, ou com a Strada, que é um carro bem estreito, que você fica constantemente ali roçando o braço aqui no passageiro, sinceramente a Montana aqui fez um trabalho bem legal. É um carro que tem uma economia mais do que aceitável, inclusive ouso dizer que é um carro que tem a ergonomia como um dos seus destaques. E o acabamento aqui é bem interessante, né? A gente tem aqui na lateral tudo acabado em plástico, a gente tem aqui um bom apoio de pé do lado esquerdo, a posição dos pedais aqui de freio de acelerador é bem aceitável. Talvez o pedal pudesse ser um pouquinho mais distante aqui da coluna central, pensando que é um carro que poderia ser uma proposta aqui um pouco mais de trabalho, né? Você poderia estar com uma botina ou algo do tipo, mas não tenho grandes críticas aqui em relação à posição dos pedais. E todo o acabamento aqui é bem aceitável, né? A gente percebe aqui uma montagem que tem espaços diferentes, né? Igual que a gente percebe lá na frente, mas é tudo acabado, olha, a gente não tem nenhum tipo de metal aparente, nem nada aqui do tipo. E quando a gente fala da porta, também é a mesma coisa, né? A gente tem uma porta aqui que é em plástico duro na parte de cima, mas a gente tem toda essa parte central aqui com um vinil, com um tecido, inclusive com um espumadinho aqui na parte de trás, que dá uma impressão bem bacana. Além dessa inserção aqui na parte da caixa de som, que também dá um visual bem interessante, né? Parece, sei lá, uma folha, alguma coisa desse tipo. Mas é um ponto que dá aqui uma diferenciação frente ao concorrente. Mas isso tudo a gente está falando aqui da posição do motorista aqui no banco da frente da Montana. Será que os passageiros também vão confortáveis? Bom, tenho minhas dúvidas. E olha, não tem meias palavras para falar sobre o espaço traseiro aqui da Montana. É horrível. É horrível. É um tipo de ergonomia traseira que lembra de picapes de 15, 20 anos atrás. Isso porque, olha, a início de conversa, eu tenho um espaço muito ruim para minha perna, eu não sou uma pessoa alta, eu tenho 1,77 m e meu joelho já está encostando aqui no banco da frente, isso porque eu estou numa posição um pouco mais ereta. Se eu ficar numa posição um pouquinho mais relaxada, eu já vou ser aquele passageiro chato que vai ficar dando joelhada no motorista. E outro ponto que lembra bastante também as picapes mais antigas é o encosto, que é um encosto bem vertical. A gente não está falando de um encosto que chega a ficar a 90 graus, mas fica muito próximo disso. E o encosto de cabeça também não ajuda, porque na hora que você puxa ele aqui para frente, ele parece que ele te joga ainda mais para frente. Ou seja, eu fico numa posição aqui bem desconfortável, que para uma viagem curta dentro da cidade é até aceitável, mas para uma viagem mais longa não tem jeito, vai ser incômodo sim. E olha, realmente não tem salvação essa ergonomia traseira. O banco aqui é um banco longo, mas por conta do espaço limitado aqui para o meu pé, por conta do subwoofer que fica aqui na parte de baixo, e também da minha perna aqui por conta do banco dianteiro, eu fico ainda assim com um apoio a desejar aqui da minha coxa. O túnel central aqui também, que é super baixo, inclusive com dois detalhes interessantes aqui, que é uma tomada 12 volts e duas entradas USB, ajuda quem está aqui no banco do meio, mas não é suficiente. Para quem vai aqui no meio do carro, ele ainda assim vai ser bem desconfortável. Não tem meias palavras aqui, sinceramente. Até a Strada, né, que é um carro teoricamente menor, de uma plataforma mais compacta, feito com base no Mob, consegue ter uma ergonomia traseira melhor do que a gente encontra aqui na Montana. E quando a gente fala de Toro, aí nem se compara. A Toro realmente é muito mais confortável de aqui no banco de trás. Isso é um ponto, inclusive, muito importante para quem pensa em comprar uma picape. Quem entra na concessionária da Chevrolet, por exemplo, e dá uma olhada ali na Tracker e também aqui na Montana, pode até pensar, putz, eu vou pegar a Montana porque eu, sei lá, gosto de andar de bicicleta uma vez por mês, ou então eu gosto de levar planta para o meu sítio e eu tenho a caçamba. Então isso pode até parecer interessante no primeiro momento, mas se você é uma pessoa que tem uma família um pouco maior, né, que gosta de andar aqui com pessoas no banco de trás, anda com um carro cheio com mais frequência no geral, vale a pena sim levar isso em consideração, porque, bom, um adulto, até mesmo um adolescente sentado aqui no banco de trás, por uma viagem ali de mais do que 1 hora, 2 horas, realmente vai ficar bem desconfortável aqui. E vai ficar reclamando bastante no ouvido do motorista aqui. No ouvido e nas costas também. Bora então começar a nossa volta aqui com a Montana. Vocês já viram como que era na terra, mas agora a gente preparou um trechinho aqui de cidade, de estrada, com trechos sinuosos e também com trechos mais de reta para a gente sentir o desempenho. A partida é feita através da chave, né, uma chave presencial, exatamente a mesma que a gente tem aqui no Onix e na Tracker, e você aperta um botãozinho aqui no painel. Então, tudo muito simples. Você coloca aqui o carro na posição D e vai. Um ponto que incomodou a gente um pouquinho aqui é que logo abaixo da posição D a gente tem a posição L, que é como se fosse um modo manual aqui, né, que limita a marcha máxima que o carro vai. E é muito fácil você simplesmente ligar o carro,
mandar tudo para baixo e acabar ficando com o carro ali no modo L sem reparar. Mas é apenas um detalhe, né? E as trocas que você faz aqui do lado, né, na alavanca, elas são apenas para você se limitar qual a marcha máxima, né? Então você coloca aqui no modo L, tá aqui no L2, ele não vai passar da segunda, eu coloco aqui, ele vai ficar no L3, não vai passar da terceira, e por aí vai. Quando você está no modo D, você não consegue fazer as trocas manuais de marcha aqui, o que é bem chato, né? Pensando aqui em um trechinho como uma descida dessa aqui, que eu poderia utilizar um pouco mais do freio motor aqui da Montana. Mas olha, aproveitando esse trecho sinuoso aqui, é legal de comentar como que o acerto dinâmico aqui da Montana foi muito, mas muito bem feito. A gente está falando de uma picape que vocês viram ali na terra, vai sacolejar um pouquinho, mas nada perto do que sacolejaria, por exemplo, uma estrada. E quando a gente pega um trecho mais sinuoso igual esse aqui, ela tem uma dinâmica que, sinceramente, é uma dinâmica de carro compacto. A gente não tem aquela traseira um pouquinho mais solta que a gente tem na Toro, por exemplo. A gente não tem nenhum tipo sei lá, de rigidez excessiva que a gente pode encontrar em alguns outros tipos de picape. E nem aquele comportamento estranho que a gente encontra em picapes maiores, feitas sobre chassi, que o carro parece que fica flutuando em cima do chassi. Aqui não, a gente tem um carro com uma dinâmica muito, mas muito bem acertada para essas situações aqui de estradas mais sinuosas. Mas e no uso na cidade, no dia a dia? Bom, essa é uma das vantagens aqui da Montana também ser um carro um pouco mais curto do que a gente tem na Toro. Então, por exemplo, em garagens apertadas, como a do meu prédio aqui, olha, por mais que eu não consiga ter uma vida exatamente simples aqui nas manobras, né, eu acabo tendo que fazer um vai e volta maior do que eu teria com um carro compacto, eu não sofro nem de perto tanto quanto na Toro. Talvez o ponto que mais tenha me incomodado aqui na Montana é o fato dela ser um carro bem largo. E esses retrovisores quadrados aqui, que são diferentes dos retrovisores que a gente encontra na Tracker, apenas reforçam essa impressão, né? Então uma saída aqui estreita como a que eu tô saindo aqui agora, olha, repare como que o retrovisor fica na medida. Se o carro fosse uns 4 ou 5 centímetros ali, um pouquinho maior, eu já sofreria e não conseguiria entrar aqui na garagem. Mas uma vez fora da garagem, todos esses sofrimentos que você tem aqui de um carro um pouquinho maior, um pouco mais largo, vão embora. E na prática, o que você tem aqui na Montana é um carro realmente muito fácil de usar no dia a dia. Começo de conversa, a gente tem uma direção que é muito leve. Uma direção que quando você está em baixas velocidades, em manobras, você consegue fazer praticamente ali com um dedo. E ao mesmo tempo também uma direção que ganha um pouco mais de peso em velocidades mais altas, como a de estrada. Ou seja, uma direção extremamente bem calibrada. Outro ponto que me agradou aqui bastante também é a suspensão. Vocês viram ali como que a suspensão já se foi super bem quando a gente estava ali em situações de velocidades um pouco mais altas, de estradas sinuosas, mas no dia a dia dentro da cidade ela também tem um comportamento bem bacana. É claro, a gente não tem um carro aqui tão confortável quanto a gente teria aí um Onix, por exemplo, mas se comparado aqui, por exemplo, ao Tracker, né, que é o carro que compartilha aqui plataforma com ele, eu sinceramente achei que a Montana consegue passar até melhor em alguns obstáculos. O Tracker ele tem uma característica ali da suspensão que ela bate muito seca em momentos de compressão um pouquinho mais forte, né? Então quando você passa em um buraco, por exemplo, ela dá uma batida seca que não é nada legal e que incomoda bastante. Inclusive foi um dos pontos que a gente criticou na avaliação que a gente fez do Tracker aqui no canal. A Montana, na suspensão dianteira você até sente uma rigidez um pouquinho maior, não é uma suspensão muito macia nem nada do tipo, mas o trabalho que eles fizeram aqui na suspensão traseira é simplesmente primoroso. Então, seja em buracos maiores, em elevações, em valetas, qualquer coisa do tipo, você praticamente não sente nada de impacto aqui dentro. Então, uma suspensão muito, mas muito bem regulada, que talvez o único ponto de melhoria aqui, que é padrão aqui em outras picapes também, é que você percebe como ela chacoalha um pouquinho mais. Quando a gente estava dando a volta na terra, né, deu para perceber isso um pouquinho melhor, mas na hora que a gente está falando aqui de uma rua bem perfeita, né, com vários buracos, aquelas ruas de bairro, de paralelepípedo mais antigas, você também sente esse chacoalho que, bom, não é muito confortável no dia a dia. Uma coisa que me incomodou um pouquinho aqui no ajuste da Montana, porém, dentro da cidade, é o fato que a Chevrolet, apesar de usar aqui exatamente o mesmo motor 1.2 da Tracker, fez alguns ajustes para tornar esse motor um pouquinho mais bravo. Isso com o objetivo de afastar qualquer tipo de impressão de falta de potência para um carro carregado.
E o que isso significa na prática? Significa que a gente tem o mesmo pico de potência e torque que a gente tem ali na Tracker, né? O mesmo cavalaria, os mesmos quilogramas-força-metro, mas aqui a gente tem uma curva um pouquinho mais voltada para baixas rotações. E a gente tem também uma reprogramação aqui de acelerador e câmbio para ter esse comportamento um pouco mais preparado para pesos mais altos. Quando a gente está em uma situação igual aqui, né, de estrada, olha, vou dar uma acelerada, repara, a gente tem um desempenho mais do que suficiente para empurrar aqui os 1.300 kg com toda a segurança e até chega a sobrar um pouquinho mais quando a gente está aqui com o carro vazio. Mas quando você está ali na cidade, esse mesmo bom desempenho que a gente encontra, essa boa resposta que a gente tem aqui, que é excelente para situações de estrada, acaba deixando um pouquinho a desejar, porque a gente tem um carro que é muito mais bravo, um acelerador que quando você pisa um pouquinho mais forte, ele já abre mais a borboleta. Um câmbio que segura um pouquinho as marchas para fazer as trocas ali um pouco depois dos 2000 RPM e que segura bastante no conversor de torque para evitar aquele momento onde tem ali o turbo lag, né, que a gente estaria na fase aspirada do motor. Então acaba sendo um carro que na cidade tem um comportamento um pouco mais tranquilo, trocas um pouco mais fortes de marcha, mas em situações de estrada como essa aqui, a gente tem um carro muito bem ajustado, um carro que vai ter um desempenho excelente. Inclusive, se você quiser fazer uma ultrapassagem, olha, estou aqui de sexta marcha, vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Faz a redução, ganha potência e ganha velocidade realmente sem nenhuma dificuldade. Na hora que você tira o pé, ele segura, mantém acelerando ali um pouquinho mais, mas logo depois ele já volta aqui ao comportamento mais pacato que ele tem normalmente. A direção, como eu tinha comentado com vocês, olha, não tem uma centragem muito boa, então você fica com um volante um pouco torto ali dependendo da situação, caso você não tome muito cuidado, mas isso é apenas um detalhe. No final das contas, um carro gostoso de você andar aqui na estrada, que tem um isolamento acústico, diria que até bom para uma picape. Se a gente estivesse falando ali de um SUV, de um carro compacto, ele seria normal, mais ou menos na média. Mas para uma picape aqui, vale uma estrelinha a mais. Você ouve barulho de pneu, você ouve um pouco de barulho de vento, mas nada exagerado. Um carro realmente bem tranquilo e bem gostoso de você dirigir nessas situações. Mas e de consumo? Como que ficou aqui o resultado da Montana? E olha, essa foi uma grande surpresa. A gente sempre encontrou números de consumos muito bons em todos os carros da Chevrolet aqui com esses novos motores 1.0 e 1.2 de 3 cilindros. Quando a gente pega ali no Onix 1.0 aspirado, Onix 1.0 turbo, 1.0 turbo automático, Tracker 1.2, a gente sempre encontrou números muito bons. E aqui na Montana eu até tinha a expectativa que esse número fosse ser um pouquinho pior, porque é claro, a gente está falando aqui de um veículo mais pesado do que a Tracker, com uma aerodinâmica um pouco menor, um pouco pior, um veículo um pouco mais alto, mas olha, não foram números ruins que a gente encontrou aqui, de forma alguma. Esse carro foi entregue aqui pra gente pela Chevrolet, abastecido com gasolina, e todo o nosso teste aqui foi feito com esse combustível. Na cidade, com o trânsito um pouquinho mais pesado, ela chegou a alcançar uns 8,5, 9 km por litro, que é um consumo muito, mas muito bom nessa situação. Em um cenário ali urbano um pouco mais realista, né, pegando ruas de bairro, avenidas, mas com um trânsito um pouquinho mais pesado em alguns momentos, ela faz uma média de 12 km por litro na gasolina, que também é um número muito bom. E quando a gente fala ali de avenidas mais livres, um trânsito de final de semana, sem ar-condicionado, ou seja, um urbano mais leve, ela chega a marcar 16 km por litro. Em via expressa, então, você pode esperar consumo aí de 22, 25 km por litro. Isso mantendo ali os 80, 90 km por hora, sem muitas aceleradas e sem muitas freadas. Consumo melhor, inclusive, do que a gente encontra ali na Fiat Strada, com motor 1.3 aspirado e câmbio CVT, que por si só já era um veículo bem econômico. Quando a gente compara aqui a Toro e Oroch, aí nem se fala. Aqui a gente está falando de um carro realmente em outro patamar. E na estrada, apesar da aerodinâmica aqui dos pneus um pouco mais largos, ela não faz feio. A gente chegou a testar aqui com um trecho um pouquinho mais rápido de estrada, onde ela fez uma média de cerca de 16 km por litro, e um trecho ali um pouco mais leve, ali andando aos 90, 100 km por hora, que ela chegou a passar dos 17 km por litro. Ou seja, um consumo médio aí na estrada de uns 16, 16,5, que deixa ela num patamar muito bom também, lembrando novamente que a gente está falando aqui de uma picape e não de um carro compacto. Ou seja, realmente, quando o assunto é consumo de combustível,
a Montana não decepciona, pelo contrário, ela impressiona. E agora que vocês já conhecem aqui a Montana por dentro, por fora, e a gente já deu a nossa volta também, hora de falar os pontos positivos e negativos da nova picape da Chevrolet. E bom, 3 pontos positivos se destacaram aqui nela, sendo que sem dúvida alguma o primeiro delas é o consumo. Esse carro veio equipado aqui com a gente, abastecido com gasolina, e os consumos que a gente chegou aqui, seja na cidade ou seja na estrada, são realmente impressionantes. A gente está falando de um carro pesado, de mais de 1.300 kg, a gente está falando de uma picape que teoricamente tem uma aerodinâmica pior ali do que um SUV ou então um hatch, e ainda assim esse carro tem um consumo na mesma faixa ali do que a gente encontraria na Tracker ou então em outros carros aqui com um desempenho mais ou menos na mesma faixa. Realmente o consumo se destaca, é um baita ponto positivo, principalmente na hora que a gente está falando de consumo na cidade. Outro ponto que chama bastante atenção aqui também é a ergonomia. E não que a ergonomia dela seja fantástica, né? Eu acho que não chega a tanto. É uma ergonomia muito boa, é um carro que consegue se suportar aqui no banco da frente pessoas maiores, menores, mais altas, mais baixas, de todos os formatos, de forma muito fácil, seja por ter um bom ajuste de volante, seja por ter ali um banco largo, mas confortável ao mesmo tempo. Só que o que eu acho que vale a pena pontuar aqui como ponto positivo é que na hora que a gente compara ela com os outros carros da categoria, seja com Oroch, Strada ou Toro, ela realmente dá um banho de ergonomia. É um carro que tem uma boa largura, é um carro que tem uma altura legal, é um carro que tem um volante muito bem alinhado, que tem um pedal que é um pouquinho deslocado ali para a direita, mas nada que chega a atrapalhar. Então, frente aos concorrentes, frente às outras picapes que a gente tem aqui no nosso mercado, ergonomia é sim um ponto positivo aqui da Montana. E o terceiro ponto positivo dela é a versatilidade. E olha, picapes no geral são versáteis, né? Afinal de contas a gente tem uma caçamba aqui atrás. Mas eu acho que a versatilidade aqui da Montana é ainda melhor do que a gente encontra em outros carros. Quando a gente fala da Oroch e da Strada, a gente está falando de carros muito simples. Quando a gente fala da Toro, a gente está falando de um carro muito longo, que acaba sendo um pouco prático na cidade, para você manobrar em garagens mais apertadas, em shoppings, em qualquer coisa desse tipo. Mas a Montana, ela chega no meio termo bem interessante. A gente está falando de um carro longo, sim, é um carro maior aí do que um sedã médio, mas ainda assim não é um carro longo o suficiente para te impedir de estacionar na cidade com facilidade. A gente está falando aqui de um carro alto, sim, mas a gente não está falando de um carro muito alto, a gente está falando de um carro que roda aqui numa altura um pouquinho mais baixa, que tem uma suspensão muito bem ajustada, uma técnica aqui, né, um avanço que a Chevrolet fez aqui na suspensão traseira, de ter um batente duplo que foi muito interessante, consegue fazer com que ela tenha um rodar aqui, uma dinâmica muito boa, mesmo com ela vazia, e que ela sacode sim um pouquinho quando a gente passa em buraco, mas nada se comparado a, por exemplo, a Strada. Ou seja, realmente um conjunto muito versátil, muito bom para quem está indo na frente, com uma caçamba que é bem vedada, uma caçamba que tem acessórios interessantes para você posicionar as coisas, uma caçamba que dá para você usar na cidade, porém, tem um ponto aqui dessa versatilidade que deixa bastante a desejar, que é exatamente o primeiro ponto negativo aqui da Montana, o espaço traseiro. Olha, se quem vai na frente vai bem, se a caçamba tem uma litragem boa, tem uma capacidade de carga aceitável, o espaço aqui no banco traseiro é muito ruim. Realmente deixa muito a desejar, é pior do que a Strada, é pior aí do que, claro, qualquer SUV ou hatch compacto que a gente tem aqui no nosso mercado. E lembra um pouquinho ali das picapes cabine duplas de 15, 20 anos atrás, que sinceramente já ficaram para o passado. Ou seja, para quem compra uma Montana aqui pensando em um carro para o dia a dia, mas tem uma família grande ou anda com um carro cheio com muita frequência, gosta de pegar a estrada aí para ir para um sítio, estradas de 3, 4 horas de distância, olha, sinceramente esse banco traseiro aqui não atende, ele realmente deixa muito a desejar. Para a cidade, é claro, ele vai bem, para crianças ele vai bem, mas para adultos em viagens mais longas não é legal. E outra coisa que também não é muito legal são os equipamentos. A gente está testando aqui hoje a versão Premier da Montana, que é a sua versão de topo, e ainda assim ela tem vários equipamentos que quando a gente compara a versão Premier da Tracker, por exemplo, ela já vem. Como, por exemplo, o sensor de estacionamento dianteiro, o estacionamento automático, a frenagem automática de emergência, o painel com computador de bordo digital, ou seja, vários pequenos detalhes ali que mostram que essa versão, apesar de ser uma versão topo de linha, estaria mais ali para uma versão LTZ do que uma versão Premier. E olha, sinceramente, caberia uma versão mais completa aqui dentro da linha Montana. Porque quando a gente pega o preço ali da Toro de entrada, a Toro Endurance, é um carro que está quase 15 mil reais aqui acima dela. E a Toro Endurance é um carro que também deixa a desejar em vários equipamentos. Ou seja, caberia chamar essa versão aqui de LTZ,
caberia ter uma versão Premier ou então uma Premier 2, alguma coisa desse tipo, onde ela poderia colocar esses outros equipamentos que a gente já encontra ali na linha da Chevrolet. Com 4 versões que variam de 118 mil na versão manual de entrada até 142 mil na versão de topo Premier, a Chevrolet foi cirúrgica aqui no posicionamento da Montana, atacando exatamente o espaço que a Stellantis deixou entre a versão de topo da estrada, a Range, e a versão de entrada da Toro, a Endurance. Era basicamente um único espaço no mercado onde a Chevrolet conseguiria brigar contra a hegemonia aqui da Stellantis no mercado brasileiro. E olha, de fato, ela consegue entregar aqui um conjunto muito legal de um carro aqui, uma picape, que tem uma proposta um pouco mais urbana do que a gente encontra na estrada e na Toro, e com vários atributos bem interessantes, como um motor que tem um bom desempenho, com uma boa ergonomia, um carro muito gostoso de dirigir na cidade e também com uma capacidade de carga aqui aceitável. Mas a história aqui da Montana está prestes a ficar mais difícil, seja com o lançamento aí da estrada com motor 1.0 turbo e câmbio CVT, ou também com a reestilização que a Saveiro vai receber também nos próximos meses. Com isso, esse mercado aí dos 120 e 140 mil reais para as picapes vai ficar muito mais apertado, e o público que vai ser afetado aqui pelo lançamento da estrada e da Saveiro é exatamente o público aqui que compraria uma Montana, que é quem quer uma picape para o final de semana. Ou seja, vamos ver um pouquinho aí mais dos próximos capítulos, de como isso vai se desenrolar, mas é indiscutível que a Chevrolet chegou com um produto aqui muito interessante, muito bem posicionado, que abre mão de poucas coisas para conseguir entregar um preço bem competitivo. Então, fica mais uma vez aí o nosso agradecimento ao time aqui de assessoria de imprensa da Chevrolet, que nos cedeu esse carro para um teste aqui de 7 dias. E você aí que gostou do vídeo, não deixa de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e também assistir às outras avaliações que também nós já fizemos aqui no canal. A gente já testou ali a estrada CVT, a gente já testou também ali a Toro nas suas versões de entrada e agora a Montana aqui para fechar a tríade das picapes. Bom, a gente se vê aí no próximo sábado, meio-dia, ou nas quartas-feiras, às 6 horas da tarde, lá no nosso canal internacional. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.